Esse vídeo faz parte de uma sequência de postagens que eu vou fazer sobre estratégia de prova, que eu acho que é um assunto muito importante e muitas vezes é subestimado. Eu tentei 4 anos no Enem e minhas 3 primeiras tentativas foram muito frustradas por diferentes fenômenos, por diferentes questões, sempre com uma constante, porque eu não fazia nem ideia do que era estratégia de prova, e o meu último Enem eu foquei muito nisso e foi o Enem que eu fui aprovada. Antes de começar esse vídeo, eu sugiro que você vá no vídeo anterior, que eu trago 2 princípios muito importantes sobre o entendimento da estratégia de prova, do método correto, o que realmente é verdade, funciona e não, para depois você continuar nesse vídeo aqui. Hoje eu vou compartilhar quais estratégias de provas que eu usei, porque, como eu já disse no vídeo anterior, eu expliquei que eu tinha várias estratégias que iriam ser avaliadas ali no momento que eu recebesse a prova, em função do cenário que aquela prova iria me trazer. Oi, gente, eu me chamo Kelly, tenho 22 anos, sou estudante de medicina, fui aprovada em 6 universidades federais no curso de medicina e engenharia mecânica na Unicamp Campinas. Supondo que você já foi lá, que você viu o vídeo, que esse aqui é uma continuação, né, dessa saga, então vamos lá, as primeiras coisas que eu quero compartilhar. Como eu já disse antes, e no vídeo também anterior, eu vou dar aqui algumas formas de resolver provas que eu usei e você vai testá-la. Porque o que vai dar certo pra você tá muito relacionado com as suas necessidades, que são diferentes da minha. Por exemplo, eu tinha torcicolo, eu tinha enxaqueca, eu tenho disfunção temporomandibular. Então, minha alimentação era muito importante, eu usava relaxante muscular no pescoço pra poder... adesivo, né? Relaxante muscular adesivo no pescoço. Eu via bastante o que eu ia comer ali na hora da prova pra não ficar forçando a minha articulação. Então, tudo isso eram coisas que faziam parte da minha estratégia de prova. Quantas vezes eu ia levantar pra ir no banheiro. Tudo isso eu fui observando a partir do momento que eu fui testando. Eu testei bastante. Eu respondi muitas questões do Enem várias vezes, porque eu usava muito como simulado, eu usava as 45 questões de linguagens, eu usava as 45 questões de humanas, eu usava as 45 questões de matemática, porque eu quis me habituar, até por conta da enxaqueca, que era algo muito presente ali na hora de prova, e aí eu tive que aprender a fazer prova com dor. Algumas coisas mudavam dependendo do cenário da prova. Eu vou começar com a prova de linguagens, tá? Em todas as áreas do conhecimento, existiam algumas constantes, tá? Que também são intrínsecas a mim, são relacionadas às minhas necessidades. E a primeira coisa é que eu tinha tendência de começar pela prova de linguagens, porque eu tinha uma dificuldadezinha com interpretação, eu já trouxe isso aqui também nos outros vídeos, e como que eu fiz pra melhorar isso, pra elevar os meus acertos. No Enem 2021 eu tinha acertado apenas 19 questões em linguagens, e no Enem 2022 eu acho que eu acertei 30 ou foi 31 acertos na área de linguagens, então foi um salto considerável. Eu fiquei muito feliz porque foi muita luta, a parte de interpretação era muito pesada pra mim. Eu sempre coloquei a prova de linguagens primeiro, em detrimento da prova de humanas. Dentro da prova de linguagens, eu também tinha outra constante, que era eu sempre ia começar pelas 5 questões de língua estrangeira. Eu tinha, particularmente, uma dificuldade com isso também, porque eu trouxe um vídeo aqui no canal também falando sobre como que eu consegui acertar 5 questões no meu último Enem. Sem estudar, eu realmente não estudei, eu não via videoaula. No meu primeiro Enem eu errei todas as questões de língua estrangeira. E no meu último Enem eu acertei todas as 5 questões de língua estrangeira. E eu trago um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Por toda essa dificuldade, eu tinha a tendência de sempre começar pela prova de linguagens e sempre começar pelas 5 questões de língua estrangeira. Era algo particular meu. Se você tem essa dificuldade que se assemelha a mim, eu sugiro que você tente fazer isso, porque às vezes precisa que a gente tenha um grau de atenção maior. E nesse iniciozinho de prova, com a energia maior do que você vai ter lá no final, eu acho muito interessante considerar essa possibilidade de começar por linguagens e começar pelas 5 questões de língua estrangeira. Depois, eu sempre começava por imagens. Era uma constante, mas é algo que nem sempre eu conseguiria colocar em prática, porque nem todas as provas tinham muitas imagens. Tem a edição de Enem que tem 10 questões como imagens, né, para interpretar imagens. Outras provas eu ficava muito chateada, só tinha 1, 2, então não tinha nem por que eu começar por ela. Eu preferia outra abordagem. Então, caso a prova tivesse poucas questões, eu não iria ficar saltando
para buscar elas, mas seria uma das primeiras que eu iria resolver. Mas se por outro lado a prova apresentasse quantidade interessante ali, 5, 6, 7, eu ia garantir sim, e seriam as primeiras que eu iria resolver. Outra coisa é que, dependendo da situação de prova, eu não ia ser linear. Eu não ia seguir a ordem certinho ali das questões, primeira, segunda, terceira. Isso foi uma coisa que mal aconteceu. Depende muito do cenário de prova. Uma das coisas que sempre aconteceu é que, no momento que eu recebi a prova, eu folheava ela. E além de ver se teriam muitas imagens, eu via o tamanho dos textos. Acabei que desenvolvi o costume de sempre automaticamente avaliar se aquela prova ela é média, grande ou pequena. Média, grande ou pequena o quê? Se tinham muitos textos grandes, se tinham muitos textos médios e se tinham muitos textos pequenos. Dificilmente edições do Enem vão ter só textos pequenos, mas eu tentava ali criar um parâmetro próprio para determinar se aquela prova ia ter mais textos grandes ou menos textos grandes. A partir dessa análise, aí sim eu ia escolher como que eu ia resolver aquela prova. A terceira constante que eu colocava é sempre resolver em blocos de 10. Isso eu colocava para todas as áreas do conhecimento, sempre respondendo em blocos de 10. Porque eu me dava 30 minutos para resolver 10 questões. Na maioria das vezes eu conseguia resolver mais de 10 questões em 30 minutos. Com a prática isso passou a acontecer, não inicialmente, óbvio, né, que não inicialmente, mas com a prática eu consegui usar 30 minutos, mais de 10 questões. Porém, eu dividia certinho ali em blocos de 10. Em meia hora, eu teria que resolver 10 questões. Então, eu tinha 3 constantes principais para essa prova de linguagens, que seria começar. As 5 primeiras seriam de língua estrangeira. Depois eu iria avaliar se aquela prova tem textos grandes, médios ou pequenos. E eu sempre iria responder em blocos de 10. Então, eu começava ali com as 5 de língua estrangeira e depois pegava mais 5 que dependeriam do cenário de prova. Que existem 2 grupos separados de pessoas que resolvem o primeiro dia do Enem. Primeiro são aquelas que resolvem a prova inteira de linguagens e depois a prova inteira de humanas. E aquelas pessoas que ficam intercalando prova de linguagens e prova de humanas. Prova de linguagens e prova de humanas. Eu acho que todas as duas podem dar certo pra você. Eu usei as duas, mas no momento de prova eu escolhi ficar alternando, tá? Mas não quer dizer que você só vai ser aprovado se você fez igual a mim, porque tem gente que foi aprovado fazendo diferente. Então, não fica com essa fixação, eu só vou ser aprovado se eu fizer igual a Kelly. Não, o que você tem que pegar de princípio é que você tem que testar e ver o que pra você dá certo. Isso é algo muito importante, ver o que dá certo pra você. Por que que eu usava a técnica de alternar? Não que fazer uma prova inteira e a outra não vai te aprovar, tá? Você só tem que ver se isso é interessante pra você. Como eu tinha muito problema com interpretação, e eu acho que a dinâmica da prova de linguagens é pesada quando tem muitos textos, eu preferia fazer 10, aí eu vinha para humanas, fazia 10. Vinha para linguagens, fazia 10 e depois voltava para humanas e fazia mais 10. Porque isso tornava o estudo menos monótono e eu acho, particularmente, ajudava no meu raciocínio, não deixar as coisas tão estáticas, tão chatas, e me ajudava a não perder o foco, porque seriam abordagens diferentes, né? A forma que humanas é cobrada dentro da prova do Enem é diferente que a prova de linguagens é cobrada dentro da prova do Enem. Então, por isso eu ficava optando, e até porque eu tinha um controle, como eu fazia 10, eu ficava acompanhando ali que meia hora eu tinha que ter feito no mínimo 10. E isso era uma coisa que era muito importante, essa fixação aí no meu 10, porque eu tinha um controle das minhas provas, o controle do meu tempo, algo que pode ficar pra você. Mas tente fazer um inteiro, a outra, talvez dê certo. Mas eu acho que é muito cansativo e eu prefiro apostar nessa dinâmica de fazer 10. Eu chamava essa divisão de meia em meia hora, em 10 questões de bloco. Então, um bloco, ele tem 30 minutos e nesse bloco eu tenho que ter respondido no mínimo 10 questões. Eu teria aproximadamente 8 blocos. Esse entendimento é importante porque a minha estratégia lá do segundo dia envolve isso também, tá? De blocos, então entenda. Bloco é uma divisão que eu fiz de tempo e quantidade de questões. Teriam que ter no mínimo 10 questões e ele era composto por 30 minutos. No meu primeiro bloco, eu ia começar por linguagens, eu ia fazer as 5 de língua estrangeira e depois eu ia começar pelas 5 menores. Eu ia folhear as primeiras questões e ia procurar as 5 menores que aparecessem. Ou as 5 menores que aparecessem, ou 5 imagens que aparecessem. Apenas 5.
Quando eu vi que terminava meia hora e o bloco, ele tinha, mesmo que eu fizesse mais de 10 questões, ele tinha que durar meia hora para eu poder alternar lá para a prova de humanas. Então, beleza. Fiz 5 de língua estrangeira, mais 5 de imagens ou de textos pequenos. Acabou a meia hora. Normalmente, nesse momento, eu conseguiria fazer 12 questões, às vezes até 15, porque eu catava muito, assim, as de imagem e as de texto pequeno, pra dar uma acelerada ali nesse primeiro momento que eu tinha muito gás. E eu acho que fez muita diferença nos meus acertos, porque eram 15 questões que era quase 100% de certeza que eu teria acertado. Porque eu ia estar com muita atenção, ia estar com energia boa, então eu usava esse tempo aí. Esse primeiro bloco era muito importante. Depois eu iria para a prova de humanas, fazia 10 lá, as 10 menores. Eu ia abrir na questão, acho que 45, né? 46, na questão 46. Que é quando começa a prova de humanas. Ele ia buscando as 10 menores. 10 menores até dar 30 minutos. Deu 30 minutos, eu ia voltar para linguagens. E também, nesse momento, provavelmente eu ia conseguir fazer mais de 10 questões, ia conseguir responder mais de 10, porque eu ia procurar as menores, as de interpretação de gráfico, as que eram interpretação de imagem, nem ia pegar aqueles textos complexos de filosofia que às vezes caem no Enem. Não, isso eu ia deixar para depois. Eu ia pegar aquelas 10 que eu tinha certeza, 10, 12, 15, que eu tinha certeza que eu ia acertar. Ou aproximadamente certeza. O meu terceiro bloco e o segundo bloco de linguagens, né, porque eu fiz 10 de humanas e agora eu vou voltar para 10 de linguagens. O terceiro bloco, ele seria interessante porque ali eu ia começar a mesclar textos médios com pequenos. Provavelmente eu já teria conseguido responder todas as de imagem no meu primeiro bloco, então o segundo bloco ele é um pouco mais pesado e cansativo. Eu ia começar a colocar na ordem que aparecesse, tá? Eu não ia ficar voltando e indo, porque a gente tem que ter esse cuidado de não se perder ali dentro da prova, sabe? Sempre na ordem. Digamos que eu parei na questão 20, no meu primeiro bloco, antes de ir pro bloco de humanas. No meu primeiro bloco, eu parei na questão 20, então a partir da questão 20, eu ia procurar quais as próximas questões de texto médio e pequeno. A 21 é um texto médio, pronto, então eu iria responder. A 22 é um texto super grande, eu não vou responder. Eu vou responder a 23, que é uma imagem. Aí a 24 é uma imagem também, então eu vou responder. Tentar não ficar passeando muito pela prova, porque às vezes a gente acaba se perdendo, isso já aconteceu comigo. Então é muito importante estabelecer isso. Comece a procurar a partir de onde você parou no último bloco. Isso é muito importante para você não se perder dentro da prova. Esse bloco é um pouquinho cansativo, porque eu comecei a colocar textos médios. Aí eu costumava levantar e eu já teria respondido mais ou menos 30 questões dentro da prova, né? Da prova inteira. Porque foram 3 blocos, então eu teria que ter respondido aí mais ou menos 30 questões, no mínimo. E aí, nesse momento que eu terminava a última de linguagens, a última das 10, né, de linguagens, desse terceiro bloco, eu pedia ao fiscal pra poder sair. Eu falava, depende, né? Eu ia ao banheiro, beber água, mas às vezes nem era pra isso, é só pra levantar. Isso é muito importante, levantar. E aí, às vezes, poderia levar um tempo pra ele permitir, né? Porque às vezes tem esse trânsito aí, fulano saiu, você não pode sair de uma pessoa dessa sala, tem que esperar voltar. Caso demorasse, eu já passava o olho nas minhas próximas 10. Pra não ficar olhando com a cara pra cima, só que eu não tentava responder, porque eu ainda tava estressada das últimas resoluções. Eu só ficava dando olhada enquanto eu esperava pra sair da prova. Você precisa levantar, isso era muito importante pra mim. Poder levantar, lavar a cara, ou contar até 10, assim, no banheiro. Ou beber água, eu levava água, mas às vezes só pra encher o vaso. Algo assim, mas levantar é muito importante. E seria nesse terceiro momento, indo pro quarto bloco que eu iria levantar. Quarto bloco, eu iria para humanas, e ali eu ia colocar as imagens de humanas e os textos pequenos. Provavelmente o primeiro bloco de humanas era composto só por imagens e textos pequenos. No segundo bloco, podem ser que restem algumas imagens, porque tem uma tendência, pelo menos eu acho, que na prova de humanas, muitas vezes, tem mais imagens do que a prova de linguagens. Então, se sobrasse alguma coisa ali, eu ia colocar nesse segundo bloco de humanas. Imagens, à medida que elas fossem aparecendo, né? Digamos que a questão 52, ela é de imagem. A 53 é de um texto muito grande, então eu vou pular 53. Vou para 54, que é um texto pequeno, um texto médio, entendeu? Mas eu não vou voltar para a questão 47, por exemplo. Não, já passei. Ela é um texto grande, depois que eu vou voltar lá.
Então deixa ela um pouquinho lá e depois eu volto pra 47. Agora eu vou progressivamente, né? Os meus blocos são sempre pra frente. Quando eu chegar na última questão, na questão 90, pulando dessa forma, aí eu vou voltar lá pra questão 47, lá pras questões que eu acabei pulando, primeiramente, pra responder na ordem que elas aparecem, sem pular nenhuma. Mas primeiro você vai até o final da prova pulando. Chegou na 90, quando você for voltar lá para o início, você não vai pular mais. Mas a gente vai chegar nessa parte. Quinto bloco, que é o terceiro de linguagens, né? É o terceiro de linguagens. É um bloco que a gente já começa a ficar cansado. Eu, pelo menos, começava a ficar cansada. Porque ia entrar os textos médios para grandes. Aí que o bicho pega. E é muito interessante você colocar os textos grandes aí, porque se você deixar só texto grande pro final, você vai ficar muito cansado. E aí as vistas começam a doer. Eu mesmo uso óculos, quando eu vou fazer prova, eu uso óculos de descanso. E aí seria um momento que eu já tá fisicamente cansada, de ficar ali sentada muitas horas. E além de ficar com os olhos cansados, né? O cristalino ali, a lente focal dos nossos olhos ia ficar cansado já. Intercalar até o final, bloco que é composto por textos grandes já. Como eu já ia ter levantado, com o foco renovado, é muito interessante. Nesse quinto bloco, provavelmente eu já ia ter chegado na última questão de linguagens, que é a 45. Pulando. Aí eu vou voltar para a questão 6, por exemplo, porque as 5 de língua estrangeira eu já teria que ter resolvido. E aí, digamos que eu tinha pulado a sexta. Aí, beleza, eu vou responder a sexta, independente de eu saber aquele assunto ou não, de eu ter que chutar. É o meu momento com a sexta questão. Eu não vou poder pular mais. Então, digamos que eu pulei a 6 antes, né, nos blocos anteriores. Eu pulei a 6 porque ela é um texto grande. Eu pulei a 8 porque era um texto grande. Aí eu vou responder a 6. A 7 eu já teria respondido, né, digamos que fosse uma imagem. Já respondi a 7. Aí pulei da 6 para 8, como eu disse que não teria respondido. Responderia a 8. Ah, digamos que agora eu pulei... Tá faltando a 17. Aí eu ia pra 17. Independente de... Seria o meu momento naquela questão. Eu não posso deixar ela passar. Ali eu vou ter que decidir se eu sei aquele assunto, se eu não sei aquele assunto, se vai ser chute. Eu não posso mais pular. Porque o tempo tá acabando e eu preciso responder aquela questão. É o meu momento com aquela questão. Então, ali seria fatídico. Eu ia saber, eu ia errar, eu ia acertar. É o meu momento com aquela questão. Para o universo todo e fica você aquela questão. Você vai ter que encarar aquela questão e não tem outro momento para aquela questão. Você tem que encarar na ordem que elas aparecem. Não dá para pular mais, tá? Você pulou, chegou até o final, provavelmente você acertou, digamos que 90%, né, até o final da prova. E o resto que falta vai ser provavelmente os teus erros. Então a atenção tem que ser muito grande aí nesse quinto bloco. Quinto bloco, vamos pro sexto bloco, que é humanas. Começam a entrar os textos mais difíceis, né? Que exigem mais interpretação, que são os textos longos e as imagens mais complexas ali e de assuntos que você talvez tenha dificuldade, que diferem de pessoa para pessoa. Respondi essas 10. Esse seria um momento que eu ia usar para levantar, porque eu ia já estar muito cansada. Ia pedir de novo pro fiscal. Normalmente eu saía... No primeiro dia eu tinha a tendência de sair mais do que no segundo, porque pra mim era mais exaustivo. Então eu saía aí no mínimo, no máximo, 3 vezes. Eu saía 3 vezes. E aí eu usar esse momento aí desse sexto bloco, depois de fazer, né, as médias e as longas de humanas, aí eu ia pedir pra sair e só iriam me faltar 2 blocos. E seria pancada esses 2 blocos. Aí do final. Deduzindo que você conseguiu só responder 10 em cada bloco, o que é muito difícil de acontecer. Principalmente porque no primeiro bloco eu chamo de etapa rápida. Você vai ter que ter feito, tanto no teu primeiro bloco de linguagens, quanto no teu primeiro bloco de humanas, ter feito mais de 10. O ideal é que seja 15, porque nesse teu sétimo e oitavo bloco, se você só conseguir fazer 10 em cada bloco, nesse bloco tu vai ter que fazer 15. E aí vai ficar apertado o tempo. Então, em um ou outro bloco que tu conseguir fazer 11, 12, 13, vai diminuindo os teus 2 últimos blocos. Porque se você fizer 10, 10, 10, 10, vão sobrar 15 questões. E são 15 questões de textos longos, e são 15 questões de tu tá cansado. Então é muito interessante o primeiro bloco de humanas e o primeiro bloco de linguagem tu fazer mais de 10. E eu chamava essa etapa de etapa rápida, bloco rápido. Porque eu ia responder as mais fáceis e o máximo que eu pudesse resolver.
Então, essa agilidade vem com o tempo. E é muito interessante você treinar. Eu acho que essa estratégia foi a melhor de todas que eu consegui bolar, assim. Porque ela era dinâmica, é dinâmico, envolvia todas as minhas dificuldades. E foi muito interessante. Essa ideia de, no primeiro bloco, eu chamar de etapa rápida e fazer mais de 10. No mínimo 12 e tal. Mas é muito interessante fazer uns 12, 13 no primeiro bloco. E nos outros fazer 11, 12, e passar 10. Chegando no processo é o último bloco. Nesse momento, se eu pudesse, eu vou jogar uma saída. Porque seria o e eu levo uma eu sempre conseguia fazer mais de 10, sempre. E aí ia ficar as últimas mesmo ali, as que eu talvez já tivesse até lido e não conseguia responder. E seria o chute, seria a que eu tenho dificuldade, seria que provavelmente eu ia errar. E nesse bloco de humanas, eu ia estar encerrando a prova. Eu, particularmente, sempre fiz a prova paralelamente com o gabarito. Eu fazia a prova, marcava a questão e passava pro gabarito. Marcava a questão e passava pro gabarito. Nos meus treinos, eu perdi poucas questões, eu quase nunca rasurava gabarito com isso, mas no último Enem eu perdi algumas questões. Foi algo que eu não acho que teve tanto a ver com a estratégia de prova que eu usei, mas sim com a minha atenção e meu nervosismo. E as questões que eu perdi foi no segundo dia de prova, não foi no primeiro dia de prova. Dependendo do tempo que você usou, você pode deixar, né, esse restinho de minutos para passar pro gabarito, ou você pode fazer como eu, paralelo. Fez, respondeu, passa o gabarito, respondeu, passa pro gabarito. Nesse momento você vai ter finalizado a prova e passando aqui, conversando com vocês, eu realmente me sinto como se eu estivesse fazendo a prova no Enem. Vai ser o primeiro ano, desde os meus 18 anos que eu não fazia Enem, esse ano 2023, e eu desejo muito que você tenha um ótimo desempenho. Eu só queria frisar a ideia de que a partir do momento que você chega na última questão, volta para as primeiras que você pulou e você não vai poder continuar pulando. Você vai responder na ordem que elas aparecem, para você não se perder, tá? Às vezes acontece isso comigo, pra ficar... Você vai para uma, aí volta para outra, e acaba que não lê uma, e lê a outra 10 vezes. Então, coloca isso como um princípio. Cheguei na última, vou ter que voltar para as primeiras sem pular e responder na ordem que elas aparecem. Isso para todas as áreas do conhecimento, mas eu vou conversar com vocês melhor sobre a estratégia do segundo dia, que tem algumas semelhanças e outras coisas são bem diferentes. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se fez algum sentido para você, curte, comenta, se inscreve. Pode deixar alguma dica, alguma sugestão, argumentar alguma coisa que você possa discordar. Eu vou estar aberta, e também as suas pontuações, né, as coisas que você colocar aqui pode ajudar outras pessoas também. Então não fique pra você a sua ideia. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Treine muito, não fique com essa ideia de que você só vai passar se você fizer igual a mim. Não, outras pessoas fizeram diferente e também foram aprovadas. Você vai ser aprovado quando você conseguir encontrar aquilo que funciona pra você. Nunca esqueça que você é um agente principal no seu processo de aprovação. Você é responsável pelo seu resultado. A gente não consegue controlar o nosso ambiente, não consegue controlar as situações,
mas nós podemos controlar o nosso comportamento e ajustar as nossas abordagens para ter o melhor desempenho possível dentro daquilo que a gente puder. Curte, se inscreve, e o objetivo do canal 7med é não deixar você desistir da medicina.